Bem-vindos. Nós vamos aqui encerrar o projeto que a doutora Ana fez da gincana de inverno sobre carga de ferro, para que vocês entendam mais um pouquinho da importância de se fazer quelação de ferro. Eu brinco com essa aula, eu coloco o Homem de Ferro, porque esse é um super-herói todo poderoso que todo mundo conhece. Mas na nossa realidade, o excesso de ferro não traz nenhum superpoder para a gente, não. Inclusive, ele prejudica e muito. Por isso, a gente tem que quelar o ferro. A gente tem, ou seja, que tirar esse ferro nocivo de dentro do nosso organismo. Para quem não me conhece, eu sou Carolina, trabalho com doença falciforme há 17 anos aqui no Hemorrio. A maioria de vocês eu conheço, fazem parte do meu ambulatório, e outros que eu conheço apenas de nome. Vamos continuar. Bom, para que vocês tenham uma ideia, o ferro faz parte da composição de tudo que existe, inclusive da nossa Terra. Se vocês observarem nesse slide, vocês vão ver que o maior componente da Terra é o ferro. O ferro é o maior componente da Terra e não é diferente do nosso organismo. Parou? Parou. Tá? Então o ferro é bom. Eu quero que vocês entendam. O ferro é muito bom para a gente. Sem ele, a gente não consegue fazer as nossas hemácias do nosso sangue, que é a nossa célula vermelha. A nossa imunidade não funciona sem ele. As nossas enzimas não funcionam sem o ferro e várias outras atividades do nosso organismo não existem se não tiver o ferro. Porém, como tudo na vida, o excesso é prejudicial. Nós temos que ter um balanço de ferro negativo. Esse é o ideal. Tudo que entra tem que sair. Esse é o nosso ideal do ferro. A gente absorve pela nossa alimentação cerca de 1 a 2 miligramas por dia. E pela descamação do intestino e nas mulheres pela menstruação, fazem com que isso fique negativo. Alguns lugares estocam o ferro. O fígado, é a grande reserva, cerca de 1 grama está estocado no fígado. No metabolismo das hemácias, até 500 miligramas. E no transporte, cerca de 3 miligramas. Então, o nosso ferro basal fica em torno de 3 a 4 gramas em depósito circulante, o que entra e o que sai. Isso é o que acontece na pessoa que não tem sobrecarga de ferro. Para vocês entenderem, esse aqui é um esquema rápido que vai mostrar como é que funciona o nosso ferro. O nosso ferro entra pela dieta, vai para o intestino, circula no sangue ligado a uma proteína, tá? Que vai ajudar, é o carro do ferro. Ele pode ser armazenado no fígado, que além de ter uma função de depósito, ele vai proteger contra os efeitos nocivos do ferro. Ele circula nas hemácias, fazendo parte do constituinte da hemoglobina. Quando ela é destruída, existe umas células no nosso sangue chamado macrófago que destroem essas hemácias e reaproveitam o ferro. Porque tudo que é bom não pode ser jogado fora. E ferro é bom, tá? Então, funciona dessa forma. As hemácias e o sistema retículo endotelial fazem o que a gente chama de feedback do ferro, ou seja, a reciclagem do ferro. O ferro é armazenado no fígado e é excretado também pelo intestino, saindo pelas fezes. Bom, como acumulamos ferro e por quê? Tem 2 formas de a gente ter sobrecarga de ferro. A primária, vocês já devem ter ouvido falar da hemocromatose, é um defeito genético, que não é o nosso caso. E a sobrecarga secundária, que ela é secundária porque ela vem através de transfusões de sangue. Ou seja, quando as células sanguíneas são destruídas da transfusão, vai fazer com que libere mais ferro na nossa circulação
e aquele esqueminha que eu mostrei lá do macrófago vai fazer com que haja acúmulo de ferro. Né? Então, nós vamos ver a sobrecarga de ferro, que a gente chama de secundária. Que eu falei, devido às transfusões. Então, transfusão é ruim? Não. Transfusão é necessária. A gente sabe que na doença falciforme existem algumas indicações de transfusões, que são indicações precisas, ou seja, nós temos que fazê-las, senão a pessoa corre risco de vida, ou mesmo para melhorar a qualidade de vida. Né? As simples, na anemia sintomática, às vezes a pessoa chega com hematócrito muito baixo, precisa tomar sangue, né? O sequestro esplênico, o sequestro hepático, as hemorragias, as crises aplásticas e a hemólise, ou seja, quando você está destruindo muito, você tem que tomar sangue. Transfusão simples, é aquele que você chega, o sangue vai direto para a sua veia sem tirar o da troca. Né? Quem faz troca sabe que a principal indicação da troca é o AVE, ou seja, são as pessoas que tiveram derrame, normalmente aquelas crianças, né? Mas a transfusão também pode ser devida à troca, pode ser devida a uma STA, que é aquela pneumopatia grave, e outras indicações. A úlcera de perna aqui está em transfusão de troca, mas dependendo do caso, a gente faz só transfusão simples, tá? Então, as indicações de transfusão são precisas. Se a gente tem a necessidade de transfundir, a gente tem que dar um jeito na sobrecarga de ferro, porque a gente não pode acumular. Então, a terapia transfusional crônica é necessária para prevenir as complicações. Elas minimizam a morbimortalidade, ou seja, diminuem as consequências e o agravamento da doença, mas resultam em sobrecarga de ferro, não tem jeito. Isso é uma das complicações da transfusão. Como é que a gente calcula esse ferro? A gente tem uma noção? Tem. A gente sabe que uma bolsinha daquela de hemácia tem cerca de 200 a 250 miligramas de ferro. Se a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente vai chegar num final de ano de 4 a 10 gramas de ferro extra. Aí vocês vão lembrar lá fora, lá atrás, que o nosso ferro basal é de 3 gramas, 3 a 4 gramas. Então, em um ano de transfusão, você ganha até 10 gramas de ferro extra. E o que esse ferro pode acabar acontecendo, fazendo com a gente? Né? Esse ferro, além de estar ligado à quantidade de ferro, de transfusão, ele está ligado a como essa transfusão foi feita. Ela vai depender, ou seja, da velocidade com que foi feitas essas transfusões, da quantidade do excesso de ferro e do tempo em que você tem essa sobrecarga. Ou seja, é diferente daquela pessoa que fez uma sobrecarga aguda, internou, fez uma pneumonia grave, tomou várias transfusões de sangue. Então ele fez uma sobrecarga aguda. Daquela pessoa que já toma sangue desde pequenininho e vem tomando sangue há muito tempo, ou seja, a ação nas pessoas, desses dois tipos de pessoas é diferente. Aquele que tem uma sobrecarga aguda não teve tempo ainda de fazer danos aos seus órgãos. Em compensação, aquele que tem uma sobrecarga crônica, ou seja, ao longo da vida, vem com aquela sobrecarga de ferro de muitos e muitos anos, esse já tem mais chance de ter danos nos seus órgãos. Então, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar numa sobrecarga de ferro? A gente vai ver que vai começar a ter depósito, principalmente nas glândulas, todas as glândulas. Porém, os dois órgãos em que a gente mais vê o depósito de ferro, no falcêmico é o fígado. Todos que fazem transfusão crônica e têm sobrecarga de ferro, tem um aumento de ferro hepático, que é o órgão de depósito. Pode haver no coração, no falcêmico é raro, mas no talassêmico é muito comum. A gente vê também a cor da pele, que fica um pouco acinzentada, e pode dar disfunção em todos os órgãos, tá? Em qualquer órgão, principalmente nas glândulas. A gente sabe que a disfunção vai trazer o quê? Um mau funcionamento daquele órgão. Então, se eu tenho sobrecarga no fígado, eu vou
ter uma hepatopatia crônica. Se eu tenho uma sobrecarga no coração, eu vou ter uma cardiopatia, que é, claro, muito mais grave do que quando eu tenho uma sobrecarga em fígado. Quais são os métodos que a gente tem para avaliar essa sobrecarga? O padrão ouro é a biópsia hepática. Então, por que a gente não faz biópsia hepática? Por dois motivos. O primeiro é invasivo, ou seja, você vai ter que tirar um pedaço do fígado para fazer aquele exame. E nem sempre, nós fizemos aqui cerca de 10 pacientes que fizeram biópsia hepática. Nenhum deles deram sobrecarga de ferro. Ah, por que eles não tinham sobrecarga de ferro? Não, eles tinham sobrecarga de ferro. Só que a sobrecarga de ferro não é homogênea, ou seja, não dá no órgão inteiro. Tem pedaços deles que podem não ter sobrecarga de ferro, ou seja, uma parte está cheia de ferro, outra parte tem menos, entendeu? É salpicado, é como se fossem ilhas. Então a biópsia pode ou não mostrar essa sobrecarga de ferro. Aí nós foi pensado em o que mais que a gente pode fazer para tirar a biópsia de fígado e tornar um outro exame padrão ouro. Então, hoje em dia, a biópsia não é mais o padrão ouro, tá? Não é feito biópsia de fígado para sobrecarga de ferro de rotina. Se criou, então, dois outros métodos foram criados para se fazer esse diagnóstico. A ferritina, que é um método barato, né, um exame de sangue. A ferritina é uma proteína. Ela é específica para sobrecarga de ferro? Não. Toda doença inflamatória aumenta a ferritina. Inclusive, a doença falciforme é uma doença inflamatória também. Então, só por ter doença falciforme pode ter ferritina alta? Pode. Por isso, a gente tem que fazer, no mínimo, 2 medidas antes de começar o tratamento. Se essas 2 medidas estiverem acima de 1000, já tem indicação de fazer quelação de ferro, porque o normal da ferritina é até 300. Então, acima de 1000, a gente começa a quelar. E a ressonância T2 magnética, que foi o grande ganho, tá? Eu vou mostrar o aparelhinho. Foi o grande ganho. É uma ressonância em que ela mede a quantidade de ferro do fígado, do coração e de qualquer órgão que seja. Só que ela é melhor ainda porque ela mostrou equivalência com a ferritina. Ou seja, o exame aí é tão confiável que ela equivale à biópsia. Então, ele mostra que se você tiver um T2 estrela alterado, ele já é patognomônico de sobrecarga de ferro, ou seja, ele é fiel, é um exame muito fiel, mais fiel até do que a ferritina. Só que ele não é para ser feito toda hora, ele é para ser feito antes e de acompanhamento. O exame que a gente faz rotineiramente é o exame que a gente tem à nossa mão, que é o padronizado, é a ferritina. Esse a gente faz e acompanha toda a descida da sobrecarga de ferro até níveis de normalidade ao próximo deles. Aí a gente repete o T2 estrela para ver se realmente acabou a sobrecarga de ferro. Então, como a gente vai tratar isso, né? A gente viu que o organismo não tem condição sozinho de se livrar da sobrecarga de ferro. Ele só consegue se livrar de 2 miligramas. E às vezes ele tem 4, 5, 6 gramas, quer dizer, muito mais. Então ele não tem como se livrar. Ele vai acumular e vai intoxicar os órgãos. Como é que a gente vai fazer para tirar esse ferro do corpo? Tem um imã grande? Não, não tem. Tem remédio. Esse remédio, ele vai funcionar como se fosse um transporte. O ferro sozinho não tem como sair do organismo, mas o ferro mais o transporte se juntam e conseguem sair do organismo. Deu para entender? E o que a gente tem como finalidade dessa terapia? É prevenir o acúmulo patológico de ferro no organismo. Patológico significa doença.
Porque acúmulo de ferro a gente tem que ter. A gente tem que ter um depósito de ferro no fígado. Mas o patológico, o acima do normal, a gente tem que prevenir. Prevenir os danos teciduais resultantes do acúmulo de ferro. Ou seja, prevenir que eles façam a disfunção dos nossos órgãos. E reverter os danos existentes. A quelação de ferro, então, gente, ela não só previne, como ela reverte. Ou seja, quem tem um acúmulo de ferro com alguma disfunçãozinha leve, até mesmo moderada, se fizer o tratamento direito, isso é revertido, ou seja, normaliza, tá? Quando que a gente começa a tratar? A gente começa a tratar quando o leak, tá? O leak é a quantidade de ferro seco que a gente tem no tecido. Isso aqui mais para fígado, tá? For 7 miligramas por grama de tecido seco, tá? Quando a ferritina for maior que 1000 em 2 tomadas consecutivas, lembra que eu falei? Ou quando você tiver uma estimativa de mais de 20 concentrados de hemácias durante a vida. A maioria aqui já tomou pelo menos mais de 10. Então, quase todo mundo já tem uma sobrecarga leve. A maioria, podemos dizer, que já tomou mais de 20. Então, todo mundo tem sobrecarga de ferro. É difícil pegar um paciente hematológico, ou seja, que tenha doença de sangue, que nunca tenha sido transfundido. É possível? É, mas é muito difícil. Esses são os quelantes, só as fotografias bonitinhas deles, porque os nomes são os palavrões. Existem 3 quelantes. O deferiprona a gente não vai falar porque ele não é usado na doença falciforme, por enquanto. Ele só é aprovado para talassemia. Então, paciente falcêmico não usa. Existe até um trabalho que vai começar mundialmente para ver se consegue aprovar o deferiprona para falcêmico, que será um grande ganho. Tá, gente? Porque vocês vão ver, a gente tem algumas situações que a gente não pode usar nem o EJAD e nem o desferal. Então, o desferal é a famosa desferroxamina. Velho conhecido desde os anos 70, é aquele da bombinha, né? Que botava a bombinha com aquela injeçãozinha na barriga. A adesão desse método era horrível. Por que horrível? Porque ficar de 8 a 12 horas numa bombinha entrando remédio é muito difícil, né? Então a adesão das pessoas era muito difíceis. A bomba quebrava, a ampola não entrava, tinha várias consequências. Esse remédio ficou um pouco ultrapassado, porque o outro quelante é oral. Vejam bem, só por isso. Não é que ele seja ruim. O ruim dele é o método de administração. Ele é um excelente quelante. Ele ainda é o padrão ouro. Ou seja, todo o trabalho que a gente vai ter baseado nele, comparando com outros. Entendeu? Porque ele é muito bom. Ele é bom, ele é seguro, só que ele é inconveniente, porque tem que ser subcutâneo. Existe também a forma dele venoso, que a gente faz internado, mas também é inconveniente, o paciente tem que ficar internado. Então, é difícil ter adesão e o paciente aderir. Aí, em 2006, surgiu o Deferazerox. Nós ficamos muito felizes, achando que isso ia funcionar. Falei, agora eles vão fazer quelação. A gente só achou, né? Porque não adiantou nada. Continuaram sem fazer quelação. Nós temos 3 apresentações, a 125, 250, 500. É um comprimido efervescente, igual o Redoxon. Pode dissolver em suco, pode dissolver em água. Tem que ser bem dissolvido, ele fica branquinho, leitosinho, só beber. Aí vocês vão falar para mim, e agora todo mundo está quelando? Não, continuam sem quelar. A maioria dos pacientes não fazem a quelação direito, porque talvez não entendam a importância da quelação. Por isso que foi feito esse trabalho. Né? Esse remédio é um remédio caríssimo. Não me pergunte hoje quanto está, eu não sei te dizer. Mas na época do lançamento dele, um tratamento de 20 miligramas, que é o tratamento inicial, saiu por R$6.000 por pessoa.
por pessoa. Agora eu não sei quanto está. Deve estar um pouquinho mais barato, porque normalmente vai diminuindo com o tempo. Mas não pense que vai estar menos do que isso não, tá? Vai estar bem caro ainda. E esse remédio, ele está disponível desde 2006, quando ele foi aprovado, né? Inicialmente ele não foi abraçado pela rede pública, a gente continuou fazendo a bombinha, e até que o governo passou a fornecer gratuitamente esse remédio. Eu lembro que eu tinha uma paciente aqui que estava com 22 mil de ferritina, né? O normal é 1.000, né, gente? Não é isso? Pois é, ela tinha 22 mil. Eu consegui o EJAD para ela, a farmácia deu para ela começar a fazer. Então ela começou a fazer na época de 2006. Se eu não me engano, começou aqui em 2009, né, Ana? Mais ou menos, uns 3 anos depois começou a ter aqui. Ela hoje tem 800 de ferritina. Mas ela faz o remédio. Essa é a diferença. Tá? Ela faz o remédio. Direitinho. No início, a ferritina dela não baixou, não. Mas sabe o que eu descobri? Que ela cuspia o remédio. Aí a mãe ficou em cima, eu fiquei em cima. Hoje ela tem 800 de ferritina. Melhorou o déficit cognitivo, a capacidade dela de compreensão. Ela teve uma melhora fantástica, entendeu? Ela teve algum efeito colateral? Teve. Artralgia, dor nas articulações. Porque pode acontecer. Como vocês viram lá, pode dar em qualquer lugar, inclusive nas articulações. O remédio começou a tirar o ferro das articulações e ela, que nunca tinha tido crise álgica, começou a ter dor, ficar inchada. Eu falei, espera que vai passar. Ela ficou 15 dias com dor na perna, a gente tomando remédio e tal, passou, não teve mais nada. Hoje ela tem 800. Entendeu? Então, gente, o remédio funciona. Eu tenho outros pacientes, eu não vou citar nome porque eu não posso, tá? Que fez uma sobrecarga de ferro aguda, lembra que eu falei? Aquela que é rapidinha, porque ficou internada, fez uma síndrome torácica, ela fez o remédio 6 meses, eu já dei alta para ela. Ela não toma mais EJAD, porque corrigiu, a ferritina dela estava 400. Então, o remédio funciona, basta, temos remédio e ele funciona. Está faltando o quê para dar certo para todo mundo? Tomar direito, né? Não é isso? Então, funcionar, ele funciona e o remédio está disponível. Só falta a gente fazer a nossa parte, que é tomar o remédio. Bom, outra coisa que é importante, mexer bem, dissolver bem o remédio para não ficar resíduo. Porque se ficar resíduo, não vai funcionar, tá, gente? O pouquinho que ficar vai fazer falta, porque aquilo é calculado por peso. Tá? Não é para todo mundo igual, 3 comprimidos para você, 4 para você, não é isso. É calculado por peso e por necessidade. Eu não trouxe esse slide aqui, mas conforme o grau da sobrecarga, a gente tem que fazer mais ou menos por quilo. Né? Eu posso fazer de 10 a 40 miligramas por quilo naqueles casos que não respondem. Mas vai depender da sobrecarga, do peso do paciente. E se ele toma, não adianta eu aumentar o remédio para o paciente que cospe, igual eu fazia, né? Não adianta, eu vou jogar de remédio fora. Os efeitos adversos do Desferal, aquele da bombinha, né? Ele dava alguns efeitos que incomodavam muito, principalmente as reações cutâneas. E davam efeitos também oftalmológicos, a catarata e o auditivo. Eram os principais efeitos vistos, tá? Os outros eram, assim, pouco vistos, mas ele tinha esses efeitos colaterais. O Desferal, o que a gente mais vê nele? São os transtornos gastrointestinais. Enjoo, cólica, diarreia. Eu tive alguns pacientes que eram constipados, né, quase não iam no banheiro. Eu falei assim, comecei a evacuar, doutora. Estou super feliz que eu estou evacuando. Mas foi por pouco tempo. E também é uma fase de adaptação. Depois o remédio não dá mais esse efeito laxativo de você ficar indo no banheiro toda hora. Pode dar alergia? Pode dar alergia. Volta. Não quer voltar. Espera aí. As alergias vão desde alergias simples, né, uma coceirinha que a gente chama de urticária,
ter realmente reações alérgicas graves, tá? Que tem que interromper o tratamento. A senhora já viu alguma reação alérgica grave? Já, e tive que parar o tratamento, tá? Essa pessoa não pode tomar o remédio. Assim como a dipirona dá alergia, antibiótico dá alergia. Se você for alérgico a ele, você vai ter que parar o remédio. Não estou falando de coceirinha, tomei, cocei. Tomei um coçou, vai tomar um polaramine, vai tomar um Fenergan e vai continuar com o remédio, porque isso também vai passar, tá? O que mais nos preocupa é o aumento da creatinina. Por quê? A gente sabe que o paciente com doença falciforme, ao longo do tempo, vai desenvolver uma insuficiência renal. Ela pode ser uma insuficiência renal terminal, que é aquela que eles vão fazer diálise, né? Ou vai fazer o CPAPD, ou aquele paciente que tem uma creatinina tocada. Normal da nossa creatinina é até 1,2. Ah, tá 1,4, 1,5. Tem uma insuficiência renal leve, discreta, que não o prejudica. Porém, eu não posso dar o remédio com essa creatinina. Para você fazer o EJAC, você tem que ter a creatinina normal. E se você tomou um remédio e alterou a creatinina, ou alterou a microalbuminúria, ou alterou a proteinúria, a gente tem que reduzir o remédio. Ou às vezes parar. Aí às vezes a gente para, tenta de novo, não consegue. Então deu para notar que existe um grupo de pessoas que não tem remédio para tomar, né? Você teria que tomar o quê? O Desferal, que é aquele injetável, né? Que já não tomavam. Então é por isso que eles estão tentando ver se a deferiprona, que é um remédio que não dá problema renal, pode ser usado no paciente falcémico. Porque tem um grupo de pacientes que não está quelando porque tem impossibilidade de quelação. Então aqueles que podem, por favor, façam direito. É a chance que tem para vocês se livrarem desse problema. Porque ele vai influenciar em tudo, gente. Inclusive nas complicações. Existem trabalhos que correlacionam sobrecarga de ferro com piora de crise álgica, com síndrome torácica. Então, gente, não é só uma, tem ferro acumulado, não estou vendo, você não vê, né? Não está na cara, meu ferro está acumulado. Não é assim, né? Mas o organismo por dentro está sentindo, está sendo afetado. Outra coisa muito comum é a alteração das enzimas hepáticas. Então, aqueles que já têm hepatite, fizeram hepatite C ou têm alguma doença hepática, quando começam a tomar o EJAC, podem ter uma piora da função hepática. E também foi visto que, às vezes, existe uma elevação das enzimas hepáticas que coincide com a retirada do excesso de ferro do órgão e não é piora da função hepática. Mas para isso a gente tem que pedir vários exames da função hepática para ter certeza, tá? Por isso que quando o médico assistente fala assim, gente, vocês precisam voltar para fazer tal exame, eu tenho que fazer tal exame, eu vou suspender essa semana, eu vou pedir o exame para ver, é por isso. Pode ser alguma coisa que tenha dado no exame que ele precisa de confirmação. E se não fizer, não tem como tomar o remédio. Não é maldade. Às vezes as pessoas acham que você não quer passar o remédio porque você é má. Ah, eu não vou passar porque eu não quero. Não é isso. É um remédio muito bom, mas é um remédio que pode causar algum dano à saúde de vocês, se não for controlado, como qualquer outro, como a hidreia, como a dipirona, até o ácido fólico. Entendeu? Qualquer coisa em excesso não é benéfico. Tem que ser feito bem controlado e, além do controle, gente, tem que ter uma indicação precisa. Uma coisa importante que vocês têm que saber é não mentir. Não estou tomando, ponto. É melhor levar um puxão de orelha e saber que você não está tomando do que você mentir. Ah, não, eu estou tomando sim, doutora, 3 comprimidos todo dia. E você não está, e a médica passa 4. E você aí resolve tomar os 4, vamos dizer. Aí dá uma zebra, né? Faz uma insuficiência renal, faz algum problema. Então, não mintam. Não estou tomando, eu não tomo todo dia. Eu tomo dia sim, dia não, eu tomo 3 vezes. Você pode ser honesto o suficiente e falar, eu não quero fazer o tratamento.
Ninguém é obrigado a fazer o tratamento. Mas a partir do momento que vocês se predispõem a fazer o tratamento, façam corretamente, sejam honestos na hora de dizer o que estão fazendo, o que não estão deixando de fazer, devido à importância do que é o tratamento para vocês, tá? As vantagens de cada um, né? Aqui, comparando, claro, a grande vantagem desse aqui e desse é que eles são orais. Tanto o deferiprona como o deferazerox são oral. O EJAD, que é o deferazerox, ainda é mais vantajoso porque ele é uma vez ao dia só. E o deferiprona são 3 vezes ao dia. Só que esse aqui, para vocês, por enquanto, não pode ser usado, não é liberado. Só esse aqui. A gente tem deferiprona no hospital? Tem para talassemic. Talassemic usa deferiprona quando não pode usar o deferazerox, tá? Hoje, o nosso remédio padrão é o deferazerox. Ver se enquanto esse negócio engasga aqui. Alguma dúvida? Aí, gente, eu quis fazer uma aula bem rápida para poder jogar, para vocês poderem perguntar. Não adianta eu ficar falando aqui toda hora. Pode falar. A minha creatinina está em 1,7 mais ou menos por aí. E eu tomava 500 todo dia. Aliás, tomo 500 todo dia. E a doutora da nefrologia pediu que eu reduzisse para passasse dia sim, dia não. Passei a fazer isso. Eu cheguei a alcançar um nível de 500 e pouco, agora voltou para 600. Aí a minha doutora Ana, voltou com 500 todos os dias. Uhum. A minha dúvida é essa, o problema da minha insuficiência renal. Você está acompanhando com a Tereza também, né? Tereza fala, olha só, a Tereza quando manda continuar é porque ela está acompanhando pelo clearance de creatinina. Tá? O clearance de creatinina é um exame mais específico do que a própria creatinina. Né? Então, quer dizer, se você está acompanhando com a nefrologia, ela está vendo essa parte. Você faz tranquilo, não precisa ter que ficar preocupado com isso. Mas tem que acompanhar direitinho, tá? Porque você não está em insuficiência renal, mas você tem um déficit renal. Então você tem que acompanhar. Por isso que você não está em dose plena do EJAD. Então eu tenho que atender o que a doutora Tereza está determinando. Tem que ver direitinho o que a Tereza falou, entendeu? Ver qual é a quantidade que vocês estão fazendo para poder chegar a um acordo. Tem que ver quanto está o clearance de creatinina, quanto está a sua creatinina, tudo direitinho, tá? Não é de orelhada. Ela pode subir, por exemplo, subiu. Vamos dizer que a minha creatinina é 1, tá? Aí eu fiz um exame, está 1,5. Tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou repetir o exame, porque esse exame pode estar errado. Entendeu? Repetir o exame confirmou 1,5, aí é feito um clearance de creatinina, um exame de 24 horas, para ver como é que está a minha função renal. Entendeu? Mediante isso é visto se precisa ou não diminuir o remédio, entendeu? Ou se precisa ou não até retirar o remédio. Mas isso depende do somatório de exames. É igual eu falei para você, não é com uma ferritina que eu começo a fazer quelação, entendeu? E não é com uma creatinina que eu também suspendo uma quelação. Diferente se você tivesse braço para mim, que a minha creatinina é 4. Parou na mesma hora, você está entendendo? É diferente. Eu comecei o tratamento, tinha 3.800 e pouco. Sim. Agora eu já estou no nível de 600. Então, tá ótimo. Tá muito bom. Abaixo de 500 pode até parar. Você faz muita transfusão? Diante da idreia e mais a eritropoetina que eu tenho tomado, eu fiquei há mais de 5 anos aí sem fazer transfusão. Mas agora há pouco tempo eu tive um problema e tive que... Abaixo de 500, quando o paciente não transfunde, a gente para a quelação. Quando é um paciente que transfunde, a gente diminui a dose e ajusta conforme a necessidade transfusional, tá? Então, se você está fazendo 500 miligramas, então uma dose é ótima.
ótima para você, até menos pode ser feito, entendeu? Vai depender dos seus exames. Não se baseie em um exame, porque senão você não consegue raciocinar. É um conjunto, tá? Mais perguntas? Ah, não acredito que todo mundo entendeu tudo. Fala. Qual tipo de suco a gente pode tomar? Olha só, eles falam em suco de maçã. Mas o que eu ouvi dizer é que ele fica mais intolerável. Tá? Eu não sei. Alguém já tomou com suco de maçã? Pois é. Exatamente. Foi o que me disseram. Que ficava horrível. Entendeu? Eu prefiro que tome com água. Entendeu? Foi realmente o que me disseram. Ficava horrível. A laranja pode. A laranja, até o que acontece com o suco de laranja é o seguinte: o suco de laranja ele faz com que você tenha maior absorção do ferro. Então eu prefiro que não faça com suco de laranja, que faça com água. Tá? Se não deu maçã, faz com água. O de maçã é até porque ele ajuda a prender um pouquinho para que esse pessoal tem diarreia. Tá? Maçã prende. Quem mais? Fala. Posso fazer mais um? Pode? Tem dois aí que você falou que é exame de tem que fazer lá no Rio. Tem 2 estrelas, é isso? Da vez que eu fiz a primeira vez, eles me deram um líquido, quer dizer, injetaram um líquido para poder naturalmente analisar, né? A ver a separação dos órgãos ali e analisar, né? Corante, naturalmente. E esse corante não faz mal para o líquido? Olha só, depende do corante. Eu não sei qual é o corante que eles usam, mas você deve ter assinado um termo. Você não leu o que estava escrito? Porque quando é corante, eles assinam. Se for iodo, né? Normalmente é iodo. Foi injetável ou foi para engolir? Normalmente é iodo. Pode, se você tiver insuficiência renal grave, pode sim. Então eu devo evitar esse tipo de... Sim, você tem que ler qual é o corante. Entendeu? As clínicas trabalham com compostos diferentes. Então tem que ler, vai falar corante à base disso, aí vem dizendo, se você tem diabetes, aí você tem que marcar aquilo tudo, direitinho, é assim que vem os termos. Aí fala, caso seja hipertenso, caso seja renal crônico, tudo isso está descrito. Você tem que se enquadrar naquilo ali. Por isso que eu falo para vocês, não mentir. Porque se vocês mentem, vocês estão prejudicando a vocês mesmos, tá? E se tem alergia, tudo isso é perguntado. Toda vez que tem um corante, se pergunta. E aí, gente, mais alguma coisa? Doutor, eu queria saber se pode, quando fizer a mistura do remédio com a água, se pode ser em qualquer copo e mexer com qualquer colher. Se tem especificação não pode ser alumínio, tá? De preferência que não seja metal, tá? De preferência que seja plástico, copo de vidro, pode ser. A colherzinha de preferência, sim, tá? De preferência. Principalmente o copo, tá? Porque a substância vai ficar em contato com o copo. A colher você vai mexer rápido e vai parar, tá? Mas o copo, que você vai esperar ele depositar direitinho, pelo menos de vidro, tá? O ideal é que a colherzinha também seja de plástico. Teve até uma época que o pessoal andou dando colher, não foi? Dando uma colherzinha de plástico, foi isso. Se não tiver, pega com a enfermagem, qualquer colherzinha, gente, de plástico. Tem guarda só para fazer isso. E aí, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Bom, gente, então, eu deixo para vocês essa imagem, essa mensagem aqui, essa imagem que é bem bonita. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. É difícil pra caramba ter uma doença crônica? Né? Muito. Eu estou fazendo um tratamento e esse tratamento está me dando mais um problema. É difícil pra caramba? Mas isso daí, gente, a gente tem que aprender a contornar. Porque realmente sem transfusão não dá para ficar. E se ela dá consequência, a gente vai ter que tratar essa consequência. Tá? Por mais duro que possa parecer. Tá? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Agora é a parte melhor, né?